Oi pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre preconceito. Pré-conceito, um conceito pré-formulado a respeito de uma coisa que às vezes as pessoas não conhecem. E por não conhecerem, acham que têm o direito de julgar, ou analisar, ou avaliar, ou conceituar. Por isso é pré-conceito. E na nossa sociedade existem vários tipos de preconceito. Todo mundo sofre muito bullying e as pessoas passam por várias situações no decorrer da vida, principalmente na adolescência, na escola. O que eu acho mais complicado ainda, porque quando a gente é adolescente, a gente ainda está formando a nossa autoimagem. A gente ainda está aprendendo a se conhecer, aprendendo a desenvolver a nossa autoestima. E geralmente é nesse momento que as pessoas minam a nossa autoestima. Mas com uma boa terapia, com pais presentes e com uma boa educação, isso também com o tempo se resolve. Apesar de que eu gostaria que fosse diferente, que a educação no Brasil cada vez mais trabalhasse isso para que as pessoas sofressem menos bullying ou não sofressem bullying nas escolas. Mas agora, entrando especificamente sobre as questões de preconceito, eu quero falar sobre preconceito contra gordos, homossexuais, prostitutas, negros, religiosos, político e as pessoas que têm preconceito com relação a pessoas mais simples, pessoas mais pobres. Começando pelos gordos. Eu acho muito interessante que as pessoas acham que gordo é um defeito, ou que gordo é algo que a pessoa é gorda porque ela tem preguiça, ou porque ela não se esforça, porque ela não tem força de vontade, ou porque isso, ou porque aquilo. Primeiro, eu não sei se você sabe os fatores que fazem uma pessoa ser obesa? Você já estudou alguma vez sobre questões genéticas, questões psíquicas, questões do inconsciente, questões de trauma e questões comportamentais e mentais e padrões mentais para entender o porquê uma pessoa tem obesidade? Nunca, né? Então como é que você pode olhar para uma pessoa e dizer que ela é gorda porque ela tem preguiça, ou porque ela tem força de vontade, ou porque ela é doente, ou porque ela é inferior, ou porque ela é isso, ou porque ela é aquilo? Então antes de você julgar e questionar o porquê uma pessoa tem o corpo que tem, vá estudar. A obesidade é um grande mistério ainda para a ciência e para a medicina. A cirurgia bariátrica foi criada a partir, não sei se você sabe também, de um médico, se eu não me engano, alemão, que foi tirar um tumor do estômago de um paciente, fez um corte mais exagerado e o paciente emagreceu. E eu acho que até chegou a falecer. E aí descobriram que existia um tipo de cirurgia que tirava o peso das pessoas. Então, geralmente, os cirurgiões bariátricos dizem que foi meio que uma reinvenção da roda. Só que é uma cirurgia de alta incisão, é uma cirurgia, a segunda cirurgia mais agressiva, a primeira é a do coração. E se a ciência chega ao ponto de fazer algo tão agressivo para resolver um problema, é porque realmente os meios ainda são muito agressivos e muito pré-históricos, muito primitivos. Porque a obesidade é tão complexa, é tão multifatorial, tem questões tão profundas envolvidas, que não é simplesmente uma boletinha que resolve. Assim como existem vários pacientes de bariátrica que voltam a engordar. Ou seja, nem sempre a bariátrica também é uma solução. Tanto que o trabalho com pacientes de bariátrica são trabalhos multifatoriais e de várias disciplinas conjuntas trabalhando na vida, que tem a parte do exercício físico, tem a parte do terapeuta, tem a parte do psicólogo, tem a parte da nutricionista. Não é só uma coisa, não é só uma disciplina, é multidisciplinar o trabalho com esses pacientes. Então, antes de falar sobre gordinhos, acho que é melhor você parar para estudar um pouquinho. Segundo, homossexuais. A ciência também já está descobrindo sobre a questão da homossexualidade, inclusive geneticamente. A homossexualidade, historicamente, é uma coisa extremamente antiga, porém, na Roma e na Grécia era absolutamente normal. Só que, claro, naquela época não existia o conceito de homoafetividade, né? Porque os senhores tinham relações sexuais com os seus escravos. É por isso que o apóstolo Paulo faz uma crítica no livro de Romanos com relação às relações ilícitas, porque eram usuais, era como se os escravos fossem usados como objetos para fazer sexo. Então, na cabeça do apóstolo Paulo não existia a questão da homoafetividade. E para quem quer saber mais sobre esse assunto, eu aconselho quem é cristão e quer saber mais e quer estudar um pouco sobre isso. Tem um livro escrito só por PhD, só doutores em teologia, chamado Homossexualidade e Perspectivas Cristãs. E ele fala sobre essas questões. Mas a homossexualidade, a genética já está... Na verdade, tem um ramo da genética chamado epigenética, que é a maneira como a epigenética lê os genes. Apesar de você ter uma gônada masculina ou feminina, a tua questão psíquica, cerebral e da epigenética, a leitura desses genes é diferente. Então, a sexualidade pode ser alterada
E inclusive já existem estudos que mostram que algumas interações hormonais no ventre da mãe podem também alterar essa questão epigenética e de sexualidade. Então, antes de criticar, mais uma vez, estude. Prostitutas. Eu acho interessante que as mulheres são criadas desde criança com bonecas e com forninhos e fogãozinhos e panelinhas, e as mães as educam para serem boas esposas, passivas e buscarem um marido rico. Daí elas se casam com um homem rico e fazem um filho para ter uma pensão para o resto da vida. Mas elas não amam seus maridos. Isso não é prostituição. Então, às vezes, essas prostitutas profissionais, elas são muito mais sinceras do que muitas mulheres que se penduram nas costas dos seus maridos e cobram coisas 24 horas por dia, sem amor, sem compaixão. Fazem um filho para ter uma pensão, depois os filhos são rebeldes, drogados, ela não sabe por quê, porque tem uma ótima educação, estuda num colégio de classe alta, mas o filho é infeliz e ela não sabe por quê. Então, antes de julgar uma prostituta, cuidado. Jesus disse também no Evangelho de Mateus que algumas prostitutas antecederão a muitos no reino. Jesus andava também com prostitutas. Aliás, queriam matar uma adúltera, né? Jesus não deixou matarem. Negros. Antes de continuar esse assunto, eu não sei se você também já estudou sobre isso, mas existe uma pesquisa que mostra que pessoas que têm fundamentalismo e preconceito são pessoas de baixo QI, coeficiente de inteligência, pessoas que têm dificuldade cognitiva mesmo. Porque você ter preconceito, sendo um ser humano e você ter preconceito contra outro ser humano é algo muito grave, você deve ter algum problema, né? Tanto que tem um vídeo do Drauzio Varela que ele fala, se você tem preconceito com a sexualidade do outro, você tem que se tratar, vá para o psiquiatra. Então, vá fazer um examezinho de QI, vai dar uma estudada, vai dar uma evoluída, de repente isso pode melhorar a tua situação. Preconceito contra negros. A questão africana é uma coisa muito antiga também na humanidade. Tem uma história muito séria com relação à Inglaterra. A Inglaterra também, além de a França e a Inglaterra tiveram vários problemas com relação ao colonialismo nas regiões africanas, mas também na Índia, a Inglaterra fez coisas horríveis na época do Gandhi. Então, essa questão do preconceito, de julgar uma classe inferior por não se compreender a cultura, por não se compreender o contexto, né? O preconceito que os ingleses tinham, porque na época eles viviam um tal do puritanismo dentro da religião cristã. Eles viam as pessoas com cultos de origem africana, como o candomblé, etc., o voodoo, para eles era uma coisa diabólica, para eles era uma coisa condenável. Então existem muitas questões que envolvem o preconceito histórico com relação aos negros, e até hoje a gente sofre com isso no Brasil, porque isso está no inconsciente coletivo, está atuando ainda no comportamento da sociedade. Mas mais uma vez eu vou repetir, quando a gente se liberta da ignorância, tudo fica mais fácil. Quando a gente começa a entender que aquele ser humano é um outro ser humano, ele tem liberdade religiosa, liberdade de ser quem é, independente da cor da pele dele, e a gente vence essas questões e começa a entender e respeitar isso, a coisa começa a ficar um pouquinho mais fácil. Religião. Fundamentalismo religioso também é baixo QI. É muito fácil a gente acreditar cegamente numa coisa que um pastor ou que um líder religioso, seja de qual religião que seja, é muito fácil acreditar no que ele fala sem também estudar. Então, preconceito religioso é algo que também precisa ser vencido e não tem justificativa. Não tem justificativa. Quando a gente se liberta da ignorância, tudo fica melhor. E, por último, o preconceito dos pobres, né? Porque a pessoa é pobre, porque a pessoa é humilde, porque a pessoa é isso, porque aquilo. Gente, eu conheço pessoas que são muito simples, mas me ensinam tanto, porque tem tanta sabedoria, tem uma história tão linda de vida. E eu, sinceramente, já ganhei 10 vezes mais do que eu ganho hoje. E tinha amigos interesseiros do meu lado, tinha gente sempre conveniente do meu lado. E eu tinha síndrome do pânico, tinha depressão, não conseguia nem pegar um avião para ir até São Paulo, de tanta doença psíquica, tão doente que eu estava, e ganhava muito dinheiro. E hoje eu ganho muito menos, e sou muito mais feliz, e tenho amigos sinceros, e tenho uma vida muito mais feliz. Então, essa questão de diferença social, econômica, é uma coisa tão relativa. Ser humano é ser humano, e a gente precisa aprender a amar o ser humano do jeito que ele é. Se você gostou do vídeo, dê um like e inscreva-se aqui no canal, e até a próxima.